Oi, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Júlia, eu sou engenheira civil, trabalho na área de orçamento, controle de custo e planejamento de obras. Eu vou falar hoje sobre um assunto que, se você está pensando em construir, seja uma casa, fazer reformar a sua casa, seja um sobrado ou um prédio, pode ser que você passe por esse problema, ou você já passou e pode compartilhar aqui comigo o que aconteceu. Independente do tamanho da obra, isso é um erro muito comum na construção civil. Normalmente, quando a obra ela começa, é necessário contratar uma empreiteira, né? Uma empresa que vai lá executar o serviço. E muitas vezes esse empreiteiro, ele entende muito de execução, mas ele entende muito pouco de custo e gestão financeira. E aí acabam surgindo aqueles pedidos do tipo, eu preciso de uma entrada de 40, 50%, porque eu preciso dar um fôlego na minha obra, porque eu preciso contratar equipe, ou eu preciso comprar ferramenta. E muita gente aceita isso por desconhecimento, acaba ali se comovendo com a necessidade do empreiteiro ou simplesmente por uma imposição e acha que esse dinheiro vai estar ali guardado com ele, que ele vai pegar esse dinheiro e colocar numa caixinha do Nubank lá e vai tirar só quando precisa. Só que na prática, o que muitas vezes acontece não é isso. Esse dinheiro ele acaba sendo gasto de forma muito rápida. Seja porque o empreiteiro contratou, acabou subcontratando alguém muito mais caro do que ele poderia, ele acabou gastando mais com uma ferramenta que ele nem teria necessidade para sua obra, ou simplesmente gastou com coisas pessoais dele. E quando ele percebe, aí chega a folha de pagamento da semana seguinte, ele não tem dinheiro para bancar, porque o dinheiro simplesmente não está mais ali, né? E aí é onde começa os problemas, muitos deles. Ele não paga as pessoas não vão para a obra porque não receberam. Aí uma frente de serviço para a obra inteira e ele, por vergonha ou por simplesmente não ter o que fazer, ele acaba abandonando a obra, deixando você a ver navios. E além disso, além de você pode perder o seu empreiteiro, você ainda pode ter riscos jurídicos, porque as pessoas que ele contratou, se ele não pagou elas, elas podem te processar. Elas podem vir até você e dizer que você contratou elas e que você não as pagou. E o terceiro ponto é que o serviço fica pela metade. E serviço pela metade, quando a gente tem um outro empreiteiro que vai entrar, para ele pegar pela metade que o outro fez e continuar, muitas vezes acaba sendo pelo mesmo preço, mais caro, e ele ainda vai querer refazer tudo. Então você ainda vai ter gasto provavelmente com material para refazer. Ou seja, resumindo toda essa conversa, você tem um prejuízo financeiro, você perde tempo e você se estressa muito nesse processo. Já conheço muitas pessoas aí que levaram grandes prejuízos, atraso de obra e ainda por cima perderam alguns cabelos. Então, como que a gente faz para reduzir esse risco, né? Como que a gente mitiga isso? Tenta, tudo bem, problemas terão, mas diminuir um pouquinho isso para não agravar a situação. Sempre que você conseguir, não misture o material com a mão de obra. Você compra seu material, você decide como você vai pagar, você estoca, você guarda, e você contrata uma empreiteira só para executar, só para a execução do serviço. Não mistura uma coisa com a outra, não faz uma empreitada global. Essa é uma boa estratégia para começar. Tenha um contrato. Tenha um documento. Seja um contrato de gaveta escrito à mão, dizendo como é que vai ser as coisas, como que vai ser pago, quantas pessoas, quanto tempo assinado, para que você tenha um documento onde as coisas estão estabelecidas. E se ele te pedir uma entrada, e assim, se você precisar adiantar, faça conta. Faça contas. Quantas pessoas ele vai colocar? Ah, é um pedreiro ou servente? Quanto custa esse pedreiro servente? Ah, ele precisa de mil para uma semana? Então multiplica isso por 5 e vê quanto mais ou menos vai custar esse pedreiro, esse servente naquela semana. E adianta esse valor para ele. O ideal é que você faça uma estimativa para ele de quantas pessoas ele vai precisar, o custo médio daquela equipe, e aí sim adiante para pagar, e se possível não adiante. E controle. Se ele disse que ia colocar 5 pessoas, então veja, verifique se ele colocou as 5 mesmo, se ele não colocou, questione. E em casos mais complexos, eu julgo valores acima de 100 mil, mas é um parâmetro muito complexo isso. O ideal é que você divida os valores a serem pagos por pacote. Então, um pacote hidráulico, um pacote elétrico, um pacote de reboco, um pacote de contrapiso, um pacote de alvenaria, assim sucessivamente. Porque aí você vai conseguir colocar pesos nesses pacotes. E conforme ele for executando, você vai pagando. Outra estratégia muito importante é não colocar pesos muito grandes em pacotes muito rápidos, muito simples, que envolvem pouca mão de obra. Pacotes muito simples, que tem um alto valor, significa que ele vai receber muito antes
E aí os que são mais complexos, que exigem mais mão de obra, vão acabar ficando ali para trás. E pode ser que ele simplesmente não tenha ali o dinheiro suficiente para executar aquela etapa. Então, o que que é mais seguro, assim, nesse contexto todo? Eu tô contratar um engenheiro para montar um fluxo de caixa, fazer as medições, liberar os pagamentos, e somente aquilo com qualidade pagar. Às vezes, uma conversa também rápida com um profissional, de poucas horas, já pode evitar um prejuízo enorme lá na frente. Quando a gente está falando de obra, seja uma reforma, seja uma casa do zero, seja um prédio, informação é proteção. E muitas vezes pagar um pouco mais por orientação técnica sai muito mais barato do que pagar um prejuízo depois, que vai te custar, sem sombra de dúvidas, muito mais caro. Se esse conteúdo te ajudou, me acompanha por aqui. Eu falo sobre obra, sobre planejamento, sobre gestão de mão de obra. E eu agradeço por você ter acompanhado o vídeo até aqui. Muito obrigada.